Existem algumas pessoas, e aí entra em primeiro lugar, né, um perfil mais ansioso, né? O perfil mais ansioso comumente está por trás de não continuar aquilo que começou. Porque, gente, um perfil ansioso tem muita dificuldade de lidar com o erro. Ansiedade tem uma emoção de base que é o medo. A gente sabe que existem pessoas que têm um perfil mais proativo, né, de realizar as coisas, acaba executando mais coisas, fazendo muito mais coisas que outras, e outras com um perfil muito mais passivo, né, que de forma geral não são do tipo de enfrentamento, mas executam muito bem aqui por trás e fazem isso muito bem. E aí não tem a ver com um defeito ou com a qualidade daquele que é proativo. Existem perfis, tá? Não é um problema você não ser o tipo da pessoa que está sempre à frente. Você pode estar no background e ser uma pessoa brilhante naquilo que você faz, tá? Então a gente precisa entender que existem pessoas de diversos perfis. No entanto, o perfil ansioso, a pessoa que não necessariamente sofre com um transtorno, tá? Não precisa que você tenha um transtorno de ansiedade diagnosticado, tá? Pessoas que têm uma personalidade mais ansiosa, que tendem a ser mais preocupadas, mesmo que elas não fechem um diagnóstico, elas tendem a ter mais dificuldade com a execução de algo que ela gostaria por conta do medo absurdo de errar. E esse medo de errar também tem uma coisa muito importante por trás, que é a necessidade de que tudo saia da maneira como você considera que é o correto. E aí, gente, nós estamos falando de um perfil controlador. E muitas vezes a pessoa que tem essa dificuldade acaba parando alguns planos se a coisa não começar ou o segundo passo não for da maneira como ela acha que tinha que ser. E isso é sofrido, porque começa várias coisas e não segue, porque tem que ser da maneira perfeita, supostamente perfeita, que a pessoa acredita que tem que ser. Por exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro, né? A pessoa começa a academia. Ah, meu médico falou para eu ir, ou eu não preciso nem o médico falar, que é encheção de saco dizendo para fazer, porque eu já sei que tem que fazer, né? Aí tá, resolvi ir para academia porque eu sei que é certo. Aí a pessoa começa a ir todos os dias. Aí ela vai de segunda a sexta, perfeito. Aí uma semana ela falta a sexta. Aí não, mas semana que vem eu sei. Na outra semana ela falta a terça e sexta. Aí ela faltou terça e sexta porque houve uma reunião, houve um aniversário de alguém que ela teve que ir, e aí ela começa a achar que caiu já tudo por terra porque ela não foi de segunda a sexta. Sendo que não caiu por terra. E não tem que ser perfeito o segunda a sexta. Você só tem que executar e fazer o seu melhor. E isso não fez todo o planejamento não valer. Muita gente, quando não tá indo todo dia, também não serve, também não vou mais. Não tô indo mesmo, não tô fazendo a coisa como tinha que ser. E isso é uma coisa que acontece em diversos setores. Às vezes a pessoa faz um planejamento de um estudo ou de alguma forma que tem que ser um empreendimento que ela resolveu fazer, ela começou, sei lá, a fazer uma coisa de entrega de bolo, de alguma coisa nesse sentido, e aí ela não vendeu tudo inicialmente, ou ela não conseguiu fazer todos os dias, e aí ela acaba achando que não vai dar certo, porque o primeiro mês não foi como ela esperava. E aí, gente, nós estamos falando de dois tipos de coisa, né? A gente está falando da necessidade das coisas serem exatamente como você entende que é perfeito, mas também de uma dificuldade com frustração.
muitas vezes vem mascarado pela ideia de que se não for para ficar perfeito, eu não faço. E aí esse argumento passa a parecer bom, porque o argumento que tem a palavra perfeito no meio parece bom. É igual quem responde que meu defeito é ser perfeccionista, né? E muitas vezes isso mascara, na verdade, um medo enorme de errar, tá? E o medo de errar tem toda uma insegurança por trás e é reforçado pela ideia de que não deu certo da última vez. E muitas vezes a pessoa acredita que aquilo que ela vai executar, mesmo sendo novo, ela não vai ter medo. Mas, de forma geral, tudo aquilo que é novo para o nosso cérebro, aquele cenário que é novo para o nosso cérebro, vai gerar algum tipo de insegurança. E aí, gente, a gente tem que pensar nisso como construção de estratégia de enfrentamento. Por que que eu não posso errar? E aí uma pergunta meio aqui por trás, né? Falando baixinho, a gente faz uma pergunta por trás. Tá, você não faz por medo de errar. Então, até o momento, você não errou? Não é estranho o nosso pensamento? Eu super entendo quem não faz por medo de errar, tá? A ideia da gente aqui é estimular o pensamento, né? E as novas perguntas. Quando a gente pensa assim, nossa, eu não faço por medo de errar, pô, então até agora você acertou tudo? Se a gente for pensar assim, a gente precisa raciocinar nas outras coisas que a gente já faz todos os dias. Sempre tá certo. Muitas coisas, de fato, a gente nunca vai ter certeza. E muitas coisas, outras pessoas que a gente pede até uma opinião, também não tem certeza. E quanto maior a minha capacidade de lidar com incerteza, menor o meu adoecimento. Quanto mais eu permito situações em que eu talvez não tenha certeza, mas eu vou lidar com isso, menos eu adoeço, tá? E algumas delas pode dar frio na barriga. Sim, isso é ansiedade. Mas a ansiedade só se torna patológica quando ela paralisa em diversas situações da sua vida. E aí ela começa a se transformar de fato em um transtorno e, óbvio, a gente tem que pensar em que tipo e de que forma isso está comprometendo a sua vida.